Boa noite a todos. Nós estamos aqui para finalmente dar a notícia, a data correta da estreia do programa A Psicanálise da Alma na Rádio Mundial FM 95,7. A estreia do programa ocorrerá no dia 7 de setembro, segunda-feira, ao 12h30, 12h30. E esse programa irá ao ar toda segunda-feira, às 12h30, a partir do dia 7 de setembro de 2020 agora. Para o lançamento desse programa nós teremos uma live, né? O programa será ao vivo, transmitido pelo site www.radiomundial.com.br. Esse programa também poderá ser acompanhado ao vivo pelo Facebook da Rádio Mundial FM. E esse programa também será transmitido ao vivo pelo canal de Psicanálise da Alma no YouTube, falando de metafísica, mecânica quântica, trabalho com as sombras e principalmente da maravilhosa obra de Joel Goldsmith, certo? Estarei com todos vocês lá agora e esse time agora vai crescer demais. Um abraço a todos. Olha que dale, no balacobaco, no teleco-teco. O meu time é forte, sabe jogar. Sabe jogar. Pegador, depois chuta matreiro, campeão matador, bom de luta. Abaixo vacilou, ele passa, se liga se necessário, machucar, humilha, traça. Ele para pegador, depois chuta matreiro, campeão matador, bom de luta. Abaixo vacilou, ele passa, se liga se necessário, machucar, humilha, traça. O seu laço é de corte, mas não aparta a briga. A vida é quem escolhe, quem vai pra dividida. O seu laço é de corte, mas não aparta a briga. A vida é quem escolhe, quem vai pra dividida. Jogador batideiro, desenha a linha da bola, faz o drible da vaca, muda o rumo da história. Sua vida é a ciência, pros otários é pica. Sem vergonha, malandro, um abraço pra quem fica. Jogador batideiro, desenha a linha da bola, faz o drible da vaca e muda o rumo da história. Sua vida é a ciência, pros otários é pica. Sem vergonha, indecente, abraço pra quem fica. Vamos iniciar a segunda parte da aula com uma meditação. Em seguida a gente vai dar continuidade. Não se preocupa não, Natan, eu sei exatamente onde eu parei. Você mandou mais um lembrete lá e aquilo lá vai ajudar a ilustrar, obrigado. Se aparecer mais alguém aqui, eu vou dando um clique para entrar, mas vamos para a meditação, todos juntos. Às vezes a gente sai da meditação sorrindo mesmo, é inevitável, né? A hora que o aviso chega, pode começar, a gente diz como é que pode. Deixa eu abrir aqui, peraí, tem uma pessoa querendo entrar. Tá tudo certo, já estamos gravando aqui. Eu vou abrir uma tela aqui, mas não é a minha intenção compartilhar, certo? Eu acho que ela não vai aparecer
para vocês, tá bom? Se aparecer, vocês me avisam, porque não é para aparecer. Eu vou ler uma mensaginha que o Nathan mandou para mim retomar do ponto onde a gente parou a aula aqui. Mais alguém? Todo mundo aí dentro? Tudo certo? Cadê aqui o Nathan? Tá aqui. Vocês estão vendo a mim, mas não a tela, né? Isso mesmo, Sandro. Tranquilo, vamos lá. Obrigado, Gilson. Eu pedi para o Nathan, às vezes acontece isso, eu converso com alguém numa semana, dentro ou fora da sessão, e aí eu falo, anote isso e me lembre na aula. Aí o Nathan fez a anotação lá, o lembrete. Ó. O total estabelecimento do grau 1 se torna visível por tornar... Ó, vamos lá. O total estabelecimento... Nós não estamos lendo o livro agora, certo? Estamos lendo uma mensagem que eu pedi para o Nathan anotar dentro da sessão individual dele, que eu queria comentar isso dentro dessa aula 26. O total... Porque é importante eliminar essas curiosidades e essa sede de como chegar ao grau 1 da prática, porque o grau 1 da prática, gente, é o estabelecimento da resolução de todos os problemas da vida humana. O grau 2 é outro teto e o 3 o mais alto. O que nos importa é o grau 1, faz tempo que eu falo isso. Esqueçamos o 2 e o 3 e esqueçamos até o 1. E aprendamos a dar primor nessa lapidação, né, da construção, da letra da verdade. É que fica vindo palavra, mas letra tem mais impacto. Por isso que eu dei um segundo para lembrar. Da lapidação da letra da verdade em nossa consciência. Aí o Nathan anotou. O total estabelecimento do grau 1 se torna visível por tornarmos evidente em nossa consciência. Depois vocês vão precisar estudar isso, tá? Eu vou até compartilhar lá no grupo, me peçam. O total estabelecimento do grau 1 se torna visível por tornarmos evidente em nossa consciência a não luta em todos os aspectos da vida que nos cercam. Quanto menos sombra nos afetar em todos os aspectos, sombras externas que nos afetam, porque a sombra é julgada interiormente, certo? A sombra, nós temos um conceito da vida humana. Nós temos que ter um conceito do mundo e da vida humana mais alto. Isso foi explicado na aula 25. No fim do capítulo, a cura metafísica. Aqui, ó. Quanto menos sombra nos afetar em todos os aspectos, desistindo de lutar e permanecendo à sombra do Cristo, são duas sombras diferentes. Uma é a sombra da ignorância humana, outra é a sombra do Cristo. A gente pode considerar a sombra do Cristo até o escuro da meditação, porque ali nós somos livres. Permanecendo à sombra do Cristo, mais harmonia sentiremos a cada dia, grão a grão. Aplicar o princípio para todos os incautos e ignorantes é o escárnio do mundo, sendo aceito em nossa consciência. Não se preocupe não, que nós vamos ler as 3 vezes isso aqui para explicar. Não para suportarmos sobre nossos ombros, não para que a gente suporte a dor, a frustração e o impacto do mundo sobre os nossos ombros. Não. Não para suportarmos, sobre os nossos ombros, mas para colocarmos a nossos pés e olhar com ternura para eles. É tirar o fardo dos nossos ombros e colocar sobre o chão. Eu tive uma revelação quando eu ouvi o áudio da Samira. Coloca o teu fardo a meus pés. O áudio que ela produziu com esse texto, com essa inspiração dela. Vamos aqui, ó. Assim, com tudo e com todos, nosso fardo nosso fardo pessoal é colocado um pouco mais ao chão quando colocamos o fardo dos outros aos nossos pés. Mesmo que o incauto não saiba disso,
Quem que é o incauto? Desavisado, aquele que traz um problema para nós, o problema que nós enxergamos em qualquer lugar e retiramos o poder, não porque a gente está curando o externo, mas porque estamos dando um tratamento àquilo em nossa consciência. O brilho nos olhos, os pássaros, aqui é um gancho que eu vou fazer com vocês do insight que eu tive, uma graça que eu recebi de uma revelação que foi um brilho na minha consciência assim que eu recebi, foi impressionante. Vamos lá, vou começar de novo. O total estabelecimento do grau 1, lembrando, o grau 1 resolve os problemas da vida humana, vida afetiva, profissional, dinheiro, necessidades, frustrações humanas, sofrimento e dor interior, depressão, o que quer que seja, na totalidade, não importa, vai resolver grande parte. Se um ou outro resquício restar nesta ou naquela parte de nossa vida, ele já está sendo eliminado, porque perto de estabelecer o grau 1, nós já temos certezas dentro de nós, e não são certezas humanas, é o acúmulo de testemunhos durante os primeiros anos de prática. Vamos lá. O total estabelecimento do grau 1 se torna visível por tornarmos evidente em nossa consciência. Nós temos o compromisso de tornar isso evidente, permanecendo na prática. Por tornarmos evidente em nossa consciência a não luta em todos os aspectos da vida que nos cercam. Como é que a gente avança pela prática para alcançar o estabelecimento do grau 1? Deixemos de lutar contra as aparências todas, mesmo sentindo dores e frustrações. Permaneçamos dentro de nosso ser, compreendendo esse descanso interior que é explicado na carta de Joel ao seu filho Sami. Quanto menos sombra nos afetar em todos os aspectos, desistindo de lutar e permanecendo à sombra do Cristo, nessa presença onipresente, não tem nada a ver com a pessoa individual de Jesus, é o Cristo cósmico universal, onipresença, que ele acessou e viu que era para todos, pois ele disse: o reino está dentro de vós, vós sois deuses, que isso seja entendido. Quanto menos sombra nos afetar em todos os aspectos, sombras da vida humana, ignorância, a dor, desistindo de lutar e permanecendo nós à sombra desse Cristo interno, no esconderijo secreto do Altíssimo, a sombra do Onipotente, mais harmonia sentiremos a cada dia, grão a grão, que nós possamos dar tratamento em nossa consciência a todas as aparências humanas dia a dia. Isso é reinterpretar a realidade. Gente, eu posso confessar e admitir que isso foi entendido por mim. É lógico, o entendimento humano ajuda, o intelecto humano ajuda, mas o intelecto humano é a nossa sede de Deus. Isso foi entendido por mim no caminho infinito. Porque de tanto que está escrito lá, reinterprete a realidade, reinterprete as aparências para a realidade da presença. Quanto menos sombra nos afetar em todos os aspectos, desistindo de lutar e permanecendo à sombra do Cristo, mais harmonia sentiremos a cada dia, grão a grão. Aplicar o princípio para todos os incautos e ignorantes é o escárnio do mundo. O que é aplicar esse princípio? Não só para nós, mas para os incautos e ignorantes. Porque nós estamos assistindo o mundo ruir em problemas, em dúvidas, em carências. O mundo se sustenta porque existe a presença amorosa onipresente, senão isso aqui já tinha acabado. Ao ver o sofrimento do mundo e dos outros, nós estamos aplicando esse princípio para eles, para os inimigos. Agora nós estamos dizendo que eles são nossos inimigos? A gente não pode fazer que nem alguns religiosos que dizem: ele é meu inimigo, Deus, derruba ele. Não. Os nossos inimigos são os nossos melhores amigos, porque eles são filhos da presença e não sabem. Então que nós possamos aplicar esses princípios para os incautos e ignorantes, reconhecendo que a presença está dentro de nós
e que nós estamos em solo sagrado e que nenhum poder tem poder sobre aquele que realizou isto em sua consciência. E então a gente levanta o Cristo até naqueles que a gente sabe que através do pensamento, sentimento e emoção cria a realidade, estão criando o karma deles. Nós não o julgamos mais pelo karma, mas nós somos responsáveis pelo perdão divino que flui de nós. E esse perdão é a nossa compreensão de que não há o que perdoar, porque nós estamos diante da presença de Deus quando um problema se nos apresenta. Certo? Aplicar o princípio para os incautos e ignorantes é o escárnio do mundo, sendo aceito em nossa consciência. Escárnio é humilhação, é aquilo que causa o fardo pesado que o praticante iniciante não consegue colocar aos pés do Cristo. Nós devemos aceitar esse escárnio, nós devemos aceitar completamente a problemática do mundo e descansar na presença de dentro de nosso ser. Manter o estudo e o resto será revelado pela graça dentro de nossa consciência, nas meditações contemplativas e na harmonia do dia a dia, que será grão a grão. É grão a grão, gente, mas acontece. Nós não estamos mais num deserto de solo infértil. Nós estamos em solo sagrado. Aqui, ó. Aplicar este princípio, né, da não oposição ao mal e de levantar o Cristo naqueles que não conhecem esse assunto, é o escárnio do mundo, sendo aceito em nossa consciência. Depois peguem o Wikipédia lá e coloquem lá escárnio e vejam o que significa, para a gente não tomar tempo da aula aqui. Não para suportarmos sobre nossos ombros, nós não estamos aqui para suportar o sofrimento do mundo sobre os nossos ombros, mas para colocar esse sofrimento e essas crenças a nossos pés e olhar para eles com ternura, porque os teremos colocado aos pés do Cristo do nosso próprio ser. Assim, olhar para eles com ternura. Assim, com tudo e com todos, aplicando este princípio com tudo. Lembram que no começo da aula eu disse que é fácil reconhecer a presença na natureza, nas coisas, na beleza e etc. Mas que o grande primor da prática é reconhecer a presença em todos os seres humanos. Assim, com tudo e com todos, nosso fardo pessoal é colocado um pouco mais ao chão quando colocamos o fardo do outro aos nossos pés, mesmo que o incauto, o desconhecedor, não saiba disso. Nós estamos fazendo isso com o fardo dele, nós não estamos pondo nos nossos ombros, nós estamos pondo ao pé do Cristo em nós, olhando. O fardo caiu em solo sagrado, não há mais peso, e todo esse fardo virará semente, e isso germinará testemunhos. Agora vem, né? Que nós possamos desejar, pessoal, como uma graça da divina presença. Espera aí, gente, tem uma pessoa fazendo uma solicitação aqui. Deixa eu responder uma mensagem aqui, espera aí. Uma pessoa está com problema de áudio. É um problema com o seu equipamento. Dê uma olhada. Vamos voltar aqui. Voltando, vou até fechar o WhatsApp aqui. A aula hoje não vai ser muito longa, né? A gente vai terminar antes, tá? A gente vai dar vou dar essa explicaçãozinha aqui, voltar um pouco no texto aqui, ver até onde essa aula pode ir, a gente terminar ela com uma meditação no final também. Teremos uma terceira meditação hoje. Fechei lá o WhatsApp, mas não tem importância, porque isso está gravado na minha consciência. Que nós possamos, a gente até essas coisas, tem certas coisas que a gente pode pedir dentro da meditação contemplativa, contemplando Deus,
a presença ali, né? Porque ali a gente não pensa em problemas humanos, a gente até os questiona e a gente diz: por que devo eu temer problemas humanos se agora sei que estou na presença de meu Pai? Está mais perto que o ar que eu respiro. Nós vamos conversar com os problemas falando da prática. Isso é meditação contemplativa. Que a gente possa pedir dentro da meditação que cada pássaro que passe perto de nós ou sobrevoe nossas cabeças seja a ação da presença nos lembrando: eu estou aqui, olhe, isto também sou eu. Que ao olhar no olho de um ser humano e perceber um brilho ali, nós possamos saber que aquele brilho é a presença. Que ao olhar para as estrelas no céu à noite, aquilo seja um lembrete da luz desta presença. Que de repente ao andar pela rua, ao sentir o calor do sol em nossas peles, aquilo possa ser um presente para nos lembrar dessa presença que nos toca, para nos retirar da consciência humana, dos grilhões da prisão do inimigo. Que uma brisa que toque a nossa pele seja a presença dizendo: veja como eu te toco o tempo todo, eu estou aqui. Que de repente a gente possa sentir o nosso passo leve no chão, a diminuição de uma pressa, e que a gente diga: meu Deus, obrigado, porque tu me mostraste que não há necessidade de pressa. Porque somente na perfeição, a harmonia e calma, olha a palavra na consciência, a letra da verdade. Não é pensamento, sentimento, emoção cria realidade? A presença em mim está dando isso a vocês, porque eu procurei isso intensamente na mecânica quântica e eu encontrei. Que ao tocar o volante do carro a gente possa pensar, sem nem precisar fechar os olhos para andar com o carro. Tocou, lembrou, a presença foi à minha frente porque ela é. E etc. Que várias atitudes corriqueiras e mínimas da nossa rotina sejam um lembrete da presença em nossa mente, porque isso não é ação da mente humana, isso é inteligência divina sendo revelada a nós. Porque se não for assim, a gente vai ficar na ilusão da projeção da visão materialista da vida e suas dificuldades dualistas. Eu dei explicações na aula 11 sobre a luta do bem e do mal e do equilíbrio disso. A luta do bem contra o mal é necessária, mas ela terá um fim. Porque todos aqueles que encontram esse caminho são testemunho para aqueles que estão no bem e no mal. Às vezes que o próprio ar que entra pelo fôlego, embora exista aquela frase, né? Não temas o homem cujo fôlego está nas ventas. Que o nosso pensamento esteja acima desse e que nós possamos dizer: o ar que eu respiro é tua presença que entra em mim. E cada vez que eu perceber que eu respiro, se eu estiver meio preocupado, que este ar entre e essa lembrança me venha imediatamente: eu estou em ti, porque estás preocupado. Essa voz não vem de fora, ela vem de dentro de nossa consciência, porque nós estamos aprendendo a permanecer na letra da verdade. Jamais imaginei, na minha juventude, que eu iria falar deste assunto, de tanto que eu rejeitava e negava a tal palavra de Deus, porque eu achava que era bobagem, que não ia levar a lugar nenhum. Mas eu estava errado? Não, era só minha intuição guiando a um lugar mais espinhoso para subir mais alto. Então que muitas coisas corriqueiras do dia a dia possam ser a lembrança desta presença, porque elas não serão nossa mente agindo, a presença disso e isso em mim, para que isso se realize em vocês. A nossa querida Luciane, que é cabeleireira, que quando estiver pranchando uma mecha, possa passar a mão carinhosamente no cabelo de sua cliente e dizer: isto também é tua presença, meu Pai, obrigado. Porque tudo que existe no mundo manifesto é a presença de Deus.
Eu tenho dito nas últimas aulas, é impossível separar a forma do espírito, e compreender isso é libertador. Porque toda dor e sofrimento está na consciência humana, acostumada, condicionada à visão material da vida, perpetuada pela crença no bem e no mal. E Jesus no deserto viu tudo isso. Quando o ego, virando superego, mostrou para ele, né? Porque ele estava vendo o diabo, o inimigo, em si mesmo. E ele disse, isso não vai funcionar. Vai dar muita miscelânea, mas essa semente irá florescer, porque ela é verdade. Ele sabia que ia ser desse jeito. E para arrematar o que ele disse, né? O Kardec ainda recebeu uma porretada que falou, meu amiguinho, ó, espiritismo é a ponta do iceberg. Vocês vão ter que soltar isso aí, viu? Daqui umas décadas vai vir uma ciência aí e vai mostrar umas coisinhas um pouco mais aprimorada. E aí o espiritismo vai ter que levantar para seguir a ciência. Porque o espiritismo deve ser ciência e não dogmatismo. Como eu já disse, a gente não menospreza religião nenhuma. Nós estamos aqui para juntar, não para espalhar. Como as palavras do próprio Jesus. Quem não é contra nós é a nosso favor. Quem não é contra nós é a nosso favor. Né? Só que ela é dita de forma diferente também. Com a palavra Deus, me escapou agora. Alguém me lembra isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito obrigado, Viviane. Agora eu esqueci? Não. A presença me silenciou para que se manifestasse através de outro aqui. Repete para mim, por favor, Viviane. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E tem uma música na Igreja Católica que tem essa frase. Porque se Deus é por nós, porque Ele é um conosco, quem será contra nós? Não lutemos contra aqueles que vierem com escárnio para cima de nós, mas que nós possamos aceitar essas flechadas, e elas cairão ao chão, e poderão provocar prantos naqueles que as atiraram em nós, não imediatamente, mas logo depois. Porque nós estaremos evitando que elas voltem a eles, os ferindo de volta. Porque se nós continuarmos ferindo esse povo, gente, ninguém vai acordar. É preciso acolher, e esse amor vem da presença, não é amor humano. Esse amor só vem da não oposição ao mal. Obrigado, Natan. Vamos voltar aqui para a aula. Oi? Posso dar uma palavrinha? Sim, por favor, Samira. Fale um pouquinho mais alto. Ah, tá. Vou tentar, eu não consigo falar muito alto. Tá. Eu queria pegar esse gancho que você falou na questão da receptividade e lembrar dessa responsabilidade. Você lembrou de Cambuí e eu lembrei que quando eu cheguei lá, eu cheguei com um propósito. Na época não tinha muitas traduções, eu havia encontrado sobre Cambuí. Posso falar só uma coisinha? Vai durar 5 segundos. Você sabe o que Samira veio fazer aqui? Ela chegou aqui com um monte de papel impresso, um monte de ensinamento do Joel. Foi como se ela estivesse dizendo assim, Sandro, estude mais. Continua, minha querida. Então, e aí eu cheguei toda simplicidade e humildade, porque dentro de mim eu encontrei um manancial de paz, de compreensão, de amor, e que poderia refutar isso de forma tão bonita, né? O Sandro tinha esse meio de fazê-lo através do canal, né? Os seus atendimentos, enfim. Então, eu saí de São Paulo, fui até Cambuí, com esse calhamaço de pesquisas que eu tinha feito, coisas que não tinha nem tradução ainda, que eu tinha traduzido, foram folhas. E eu cheguei com esse propósito.
A Samira trouxe até um texto do trabalho protetor. É verdade. E aí eu disse para ele, assim, eu me lembro como se fosse hoje. Vamos ter a ousadia dos canalhas, porque eu tinha assistido uma palestra da Serena, que eu acho que era o curso dos limites. Como superar os limites internos. Isso, foi. E aí eu achei fantástica aquela frase dela. Eu falei, caramba, é mesmo. Se a bandidagem, enfim, os estelionatários são tão ousados, né? Dentro dos conceitos dele, fazer o que eles fazem, por que nós não poderíamos fazer? Sermos ousados de uma outra forma. Vamos utilizar a ousadia dos canalhas, né? E eu acho que o Sandro olhou para mim e falou assim, gente, essa moça é louca. Não, eu adorei, né, aquilo, porque aquilo lá era o que eu pensava e sentia e amei aquilo na Lúcia Helena, né? E aí eu joguei. Essa é louca que nem eu. E eu joguei na mão dele esse propósito. Obviamente, assim, tinha expectativas humanas na época, mas nas minhas meditações, enfim, vinha sempre: banquete será servido, está sempre preparado. E isso mexia muito comigo cada vez que vinha dentro de mim, tá, gente? Isso, essa vozinha silenciosa da nossa consciência. E ela nos pega de surpresa às vezes, e você até questiona. Mas realmente foi todo um processo para chegar, né, até onde você chegou. Aquele não era o momento ainda apropriado. Tinha que ter todo um preparo. E foi compreensível e é compreensível. Nós sabemos. Então, e foi um dos motivos que eu cheguei até concluir. Né? E o que eu quero dizer nessa questão da consciência, enfim, da meditação, que quando a gente escolhe o caminho e começa a trilhar, tudo reverbera a partir do momento que você é receptivo e você tem essa atividade da verdade, da letra da verdade, da palavra, na consciência. É isso que vai reverberar positivamente, futuramente. É isso que vai alimentando e vai acontecendo a expansão de consciência. É ser insistente na prática meditativa contemplativa e no estudo. Isso reverbera positivamente, mas sendo receptivo, não fazendo por fazer, porque aí realmente é uma questão intelectual apenas. E toda a verdade, ela não fica só no intelectual, ela brota de vocês, brota da consciência. É isso que eu quero deixar. Obrigado, Samira. As palavras de Samira me trouxeram um lembrete que eu estou para trazer esse gancho na aula já faz umas 2 ou 3 aulas do YouTube e umas 2 da classe privativa, da coragem do praticante. A prática não tem nada a ver com covardia, ela é o extremo oposto disso. Um praticante da presença tem que ter a mais alta coragem de entrar dentro de seu ser e esperar a resposta para a solução de qualquer problema, porque isso está explícito na carta de Joel, seu filho Sami. Eu até dei uma bronquinha lá, eu falei como que o Joel ensinou isso para uma criança de 12 anos e adultos de 30, 40 ou 50 rejeitam esse ensinamento. Está sendo dado a nós o cálice sagrado, o santo graal. Ele não é o cálice físico onde Jesus bebeu o vinho, porque quando ele levantou aquela taça, rasgou o pão e serviu o vinho, ele disse: este é meu sangue e este é meu corpo. Ele estava dando um ensinamento metafísico ali. Tudo é manifestação da presença que está em mim, do ensinamento que eu estou trazendo ao mundo. Então nós somos o vinho, a carne, o pão, a água. E como diz o Joel, né, que demora mais tempo para alcançar isso,
a terra do leite e do mel. Reverbera sim, como a Samira diz, porque são como pedras atiradas no lago. Eu falei isso na aula 11, cada consciência é o centro do universo, e seu pensamento está reverberando o tempo todo, mas a gente não pode ficar achando que vai reverberar no futuro, porque é consequência, mas tem que ser assumido no presente. Quando a gente entra internamente para reconhecer a presença interna, Deus está mais perto que o ar que nós respiramos. É Deus, não o eu humano, o invisível que está sustentando nossa forma. É preciso a mais alta coragem para dizer não ao mundo, aos problemas, ao medo e buscar alguma paz interior, mesmo sentindo medo, mesmo sentindo o terror. Porque eu estava na lama da vida humana, mas eu fui visitar o inferno. Porque eu quis? Não, porque eu fui levado lá. Ah, Sandro, mas se você foi no inferno, como que é lá? É terrível. Eu visitei o inferno de minha própria consciência, a minha sombra. Quando eu enfrentei com todas as minhas forças a luta do bem contra o mal, gente, eu parti para cima do mal. Com todas as forças que eu podia, aos 30 anos de idade. Eu tinha um projeto social, eu fui para cima daquilo, certo? Eu tive uma experiência no Santo Daime, ali eu vi essa guerra espiritual e eu não sabia o que tinha acontecido. E a experiência foi tão forte que eu não entendi nada, eu achei que eu tinha enlouquecido. Foi nada, eu ganhei ali, foi um presente, eu ganhei ali a libertação. Mas primeiro eu tive que entender aonde estava a minha consciência. E como eu disse na aula 11, que vocês não precisem descer até a profundidade desse buraco, porque não é muita gente que volta de lá não. Volta, porque acaba reencarnando, certo? Mas em vida, eu voltei pela graça, porque não tinha outra forma de ser. Não era para mim estar vivo. Eu resisti à tentação do suicídio, porque aquilo era a completa loucura. Mas vamos voltar para a aula aqui. Qual foi a frase que eu parei aqui? Dentro de mim e de você. É aqui? É esse trecho? É isso mesmo. Obrigado, Carmen. Marina, obrigada a você. Vamos caminhar para a reta final da aula. Dentro de mim e de você há também uma lei em operação, a lei da vida. Nós achamos que há uma lei do karma, né, gente? A lei do karma é o desconhecimento da presença, e Buda descobriu isso. Levou 20 e tantos anos, mas ele entendeu o que era a ilusão da projeção humana. Então ele entendeu a lei kármica. Nós temos no Trovejar do Silêncio um capítulo que chama Lei Kármica. Eu estou estudando ele na sessão individual com o Ricardinho, que está aqui no grupo, que alguns eu já permito chamar até no diminutivo, né, Geraldinho? Ah, meu querido Geraldo, todos meus queridos alunos. Tem um capítulo lá no Trovejar do Silêncio que é a Lei Kármica. O próprio Ricardo, no atendimento, ele pediu para estudar o Trovejar do Silêncio no atendimento, porque ele fez algumas sessões e nós não tínhamos mais o que dizer. Para não sair do contato, ele pediu para a gente estudar o Trovejar do Silêncio. A lei kármica foi um capítulo que Joel recebeu depois de anos de prática. O Joel recebeu aquela explicação pela graça e ele cita isso lá no Jornada Espiritual. Não é à toa que a próxima série é o Homem e Sua Mensagem, o fluxo. Porque não é o fluxo com a ilusão da mecânica quântica, não. É o fluxo com a presença. A mecânica quântica só apareceu para instruir o ser humano no conhecimento da verdade, do invisível e do manifesto. E o ser humano quer pegar esse conhecimento sublime e transformar em poder da mente, poder pessoal. Alimentar o segundo poder. Mas tudo bem, nós estamos aqui. Tudo bem, nós estamos aqui, né? Nós quem? Os praticantes da presença. Eu tenho uma surpresa para vocês.
para a capa do livro Passos para a Liberdade. Mas eu não vou revelar agora, certo? Vamos continuar aqui, ó. Oi. Aproveitando o gancho aí. Pode falar, Ricardo. Pediu para lembrar também dos 2 anos que os alunos estavam estudando com o Joel, e o Joel chegou no no entendimento que o que ele estava pensando sobre Deus estava completamente errado. Obrigado. Você viu? Teve 3 lembretes. Primeiro o Alexandre trouxe um, o Natan outro e o Ricardo outro. Todos vieram de atendimento individual, de conversa entre nós. Mas eu já citei isso em aula, mas vamos, de novo, que nunca é demais, né? O Joel começou a reparar que depois de na média, 2 anos de contato com pacientes, com alunos que o procuravam para estudo, depois de 2 anos ele começou a reparar que isso acontecia. Que os alunos chegavam para ele no particular ou em grupo e falavam: Joel, eu vou dizer para você que eu não sabia nada sobre Deus. Começo a compreender que tudo que eu sabia de Deus estava equivocado. E melhor ainda que isso, eu compreendo que eu sei cada vez menos. Porque a gente não dá mais ideias a Deus. A gente não projeta mais um Deus externo. A compreensão de onipresença liberta a consciência do indivíduo, pois se é onipresente, está aqui agora, mais perto que o ar que eu respiro. Então, quando os alunos do Joel diziam para ele: Joel, depois de 2 anos de estudo, eu sou obrigado a reconhecer que eu não sabia nada sobre Deus. Estava tudo errado. E aí eles tinham uma segunda conclusão: e sei cada vez menos. Porque qualquer ideia humana que nós possamos dar a Deus é equivocada, pois é pensamento humano. A ideia correta, praticada ou compreendida por discernimento espiritual, ela é uma ideia revelada de dentro, que promove o início da desistência contra a luta do mundo. E não é isso que está mostrando lá no filme Revolver? O inimigo se esconde atrás da sua dor. Abrace a dor e você vencerá o inimigo. Porque nós estamos olhando para a dor que nós criamos. E se nós abraçarmos ela, quem é o inimigo? Nós. Quando eu abraço a dor, eu virei amigo dela. Eu sou um com a presença. Obrigado, Ricardo. Vamos lá aqui, ó. Dentro de mim e de você há também uma lei em operação, a lei da vida, e a conscientização da presença desta lei é nosso suprimento. Vamos lá. Dentro de mim e de você há também uma lei em operação, a lei da vida, e a conscientização da presença desta lei é nosso suprimento. O que significa a conscientização da presença desta lei? Se eu estou vivo, tem alguma lei me mantendo vivo. Tem alguma lei me dando vida. Eu não sou uma bateria que vai ser descartada ao lixo. Se eu estou vivo, é Deus quem está vivo em mim. Isso é o Deus vivo. Isso tem que ser reconhecido. Não é um conhecimento do mundo, é um reconhecimento. A gente conhece isso de volta em nós. É a conscientização da presença desta lei que é nosso suprimento. Se eu sou vivo, existo e sou carne manifesta, sou a própria presença, posso andar pelo mundo sem preocupações. O que mais posso eu temer se já sei que estou na presença divina, no oceano do Espírito? Isso é elaboração. Pensamento, sentimento, emoção e expansão na nossa consciência para ficar receptivo a uma presença que vem de dentro, não de fora. Nós estamos reconhecendo isso em tudo, em todos e em nós. Dá a impressão que a gente está fazendo um reconhecimento externo. Mas sabe por que o reconhecimento é sempre interno? Porque para onde fugirei de tua presença? Tudo está dentro de ti. E se sou um contigo nesse invisível infinito, tudo está dentro de mim, ainda que pareça que está fora. Elaboração da prática. Isso flui da nossa consciência porque vai virando um entendimento metafísico mais profundo.
mais profundo, mas mais latente, sublime e suave. Não é necessário tanto esforço. No começo a gente vai ter muito esforço na letra da verdade. Eu estou dando uma estudadinha no Ciência e Saúde, da Mary Baker Eddy, que é a base da ciência cristã de Joel. E aquilo ali tudo foi construído com afirmações na letra da verdade, para que depois ela fosse elevada ao Espírito. Mas antes que ela fosse elevada ao Espírito, as curas já estavam ocorrendo, as graças. Só tem um jeito de habitar nesta letra da verdade. Não podemos nos opor nem criticar o mundo, que foi o que nós explicamos agora há pouco aí do estabelecimento do grau 1. O dinheiro e as coisas necessárias à vida diária são efeitos da conscientização da atividade da lei interior. Essa compreensão nos permite desligar o pensamento do mundo exterior para habitarmos na consciência da lei. Eu vou dar um exemplo disso. Tipo, alguém está ferrado precisando de um emprego e conseguiu a prática. Anda bem chateado porque nunca foi produtivo na vida e parece que ele nunca vai sair daquela condição. Põe isso no chão. Descansa uma semana em casa na prática. Se permita isso. E veja o que acontece em 7 dias. Mas o que ele vai ter que fazer nesses 7 dias? Não que ele não possa sair na rua, ninguém está mandando ele se internar, certo? Mas que cada pensamento humano que vier a ele, ele diga: não, agora eu já sei, tua presença está mais perto que o ar que eu respiro. Que flua em minha consciência tua palavra e tua sabedoria, para que eu possa lidar com esses pensamentos humanos. Não é um pedido? Ah, mas falou que não pode fazer pedido? Pode sim. Não pode pedir coisas. A gente pede que a sabedoria flua de nossa consciência para lidar com o pensamento humano. Se nós estivermos pedindo sabedoria para lidar com coisas, nós não vamos ter. Porque aí nós estamos pedindo um pensamento material para lidar com a matéria. Mas se a matéria é espírito, eu preciso de um pensamento espiritual para entender as minhas emoções humanas. Gente, a psicanálise da alma existe porque... O que é psicanálise da alma? Só existe a alma é a emoção humana. Psicanálise da alma é pretexto para mostrar a prática. A psicanálise da alma é a prática. A psicanálise da alma não é conhecimento humano, acadêmico. Ela foi além disso. Porque eu quis? Não. Porque eu fui pegado pelo pescoço e colocado neste trabalho. Vamos continuar aqui, ó. O dinheiro e as coisas necessárias à vida diária são os efeitos da conscientização da atividade da lei interior. A lei interior é a emoção que está dentro de nós. Se nós não aprendemos a fazer uma leitura de nossas emoções e pensamentos, é impossível vigiar isso com a verdade. Está doendo? Presta atenção no que está doendo. E mesmo na dor, volte para dentro do seu ser. 1, 2 ou 1000 vezes. Carta de Joel, seu filho santo. Eu já vi que muitas pessoas entenderam excelentes princípios da prática e os colocaram em ação. Mas eu vejo nitidamente no atendimento, ninguém nunca pediu para estudar a carta de Joel no atendimento. Porque aquilo ali está tão disfarçado, está tão sublime, tão suave, que passa batido. A gente enxerga o mundo no material do Joel e esquece a carta. E eu não sabia, muito obrigado, viu, Samira, que aquela carta era parte do livro Coração do Misticismo. E eu citei aquilo 3 vezes em atendimento essa semana. Eu citei o livro? Não. A frase, a palavra, e isto é o coração do misticismo. Saiu assim no atendimento, como um sopro divino. E mal eu sabia que antes de ontem, sexta-feira, eu gravei a aula 11, metade sexta-feira à noite, metade ontem de manhã. Aí eu pedi: Samira, me passa o texto aí que eu acho que você fez o áudio. Intuitivamente não, a graça guiou minha mão pelo mouse até o fim do texto. Por que eu fiz aquilo? Eu podia simplesmente ter lido. Imediatamente eu fui ao fim do texto, estava escrito lá, Coração do Misticismo. Eu não sabia que a carta existia ali.
Tudo isso é ação da presença. Sincronicidade. Sincronicidade é Jung. Jung pôs o pé direito nesse caminho, mas seu pé esquerdo entrou no túmulo, porque não lhe deu tempo de explicar esse assunto. Jung rejeitou a vida mística até os últimos anos de sua vida, porque ele não queria sofrer a humilhação que ele já tinha sofrido quando Freud criou a Sociedade do Anel Secreto para derrubar ele. Porque Freud disse: fique na questão sexual, não entre por esse mar de lama das crenças dogmáticas. Ele estava com medo do Jung se perder na religião. O Jung disse: não é bem isso. Quando o Jung falou de Akhenaton para ele, Freud teve um treco, desmaiou. Desmaiou de raiva, desmaiou de negação, gente. Você sabe o que aconteceu ali? Ele teve um piripaque com a presença e desmaiou e não entendeu. Isso ninguém fala, né? Isso ninguém explica, né? Então o Jung, no fim da sua vida, quando ele viu que o negócio era esse, ele começou a admitir: ó, o negócio é por aqui, gente. Mas ele sabia que uma hora alguém ia jogar mais lenha nessa fogueira, né? Vamos lá. Que é esta lei que é nosso suprimento? Que lei é esta que é o nosso suprimento? A consciência divina ou universal, a sua consciência individual. Isso é a lei. A consciência divina ou universal, que também é sua consciência individual. Falei disso também na aula 11. Isso é a lei. E ela é de fato nossa consciência, porque se ela não for nossa, ela teria que ser nos dada. E Deus não pode ter inventado uma criatura faltando um pedaço ou faltando sabedoria, porque Deus é criação perfeita. O ser humano só não sabia disso. Não nos foi contado dessa forma. Alguns entenderam ao longo de séculos, mas foram poucos. Mas a gente sabia que uma hora isso ia ser entendido por mais gente. Vamos lá aqui, ó. Assim nossa consciência se torna a lei do suprimento para nós, produzindo a sua imagem e semelhança na forma de coisas necessárias ao nosso bem-estar. Olha aí, ó. Quantas aulas eu falei que em todos os livros o Joel fala de suprimento na vida material sendo manifesto. Tudo que o povo da mecânica quântica quer está aqui. Assim nossa consciência se torna a lei do suprimento para nós, produzindo a sua imagem e semelhança na forma de coisas necessárias ao nosso bem-estar. E assim como não há limites para a nossa consciência, tampouco há limites para a percepção consciente da ação da lei. Percepção consciente da ação da lei é o descanso interior nessas verdades. Ninguém vai ficar pensando nisso e vai sentir algum êxtase na rotina humana. Percepção consciente da ação da lei. Por isso não há limites para o nosso suprimento em todas as suas formas. Que formas? Como o Joel diria, né? Seja transporte, companhia, comida ou moradia. Porque quem não tem isso tem que entender que ele tem que ter isso. Se ele precisa de transporte, ele terá. Se ele precisa de companhia, ele será dado. Se ele precisa de moradia, não ficará sem teto, porque ele ultrapassou o teto de sua própria consciência humana. Gente, esse negócio de pensamento, sentimento, emoção cria a realidade. E esse negócio da meditação contemplativa ser o caminho para a comunhão interna, porque ela ainda não é a comunhão, ela é o caminho. Isso está no áudio da Rosilda lá. Não temas nenhum poder temporal. Áudio que foi citado dentro da apostila qual foi o nome que eu dei lá mesmo? Que eu nem me apeguei a isso. Decifrando a meditação contemplativa. Lá no fim tem uns links lá, um desses áudios é esse. Entrar para dentro do nosso ser para reconhecer e contemplar que a presença divina é manifestação das nossas necessidades, porque Deus está no interior do nosso ser, é descansar da preocupação humana.
não é oração. Não é oração de frases repetidas. Não oreis por vãs repetições, mas que cada palavra seja sentida com um sentimento divino em sua consciência. Porque quando são vãs repetições, nós estamos projetando palavras, esperando que um Deus em algum lugar nos dê algo. E esse algo não chega nunca, e a gente se contenta com qualquer coisa e se frustra amanhã. Oi. Você pediu para eu falar uma frase que você teve inspiração também. Mais uma, já tinha esquecido disso da Débora. Vamos lá. A prática da presença é a arte que nos faz ficar fluentes na linguagem do Espírito. Olha, cada um que lembrou que eu pedi aqui, eu não estava lembrando, mas todos vocês trouxeram. Fiz um atendimento com a Débora. Você pode repetir a frase, por favor, Débora? A prática da presença é a arte que nos faz ficar fluentes na linguagem do Espírito. A prática da presença ou a permanência na letra da verdade no interior do nosso ser, seja na rotina ou na meditação contemplativa, é a arte que nos faz ficar fluentes na língua do Espírito. E agora a casa cai. Porque ficar fluente na língua do Espírito é ser um com o invisível sem temor da vida humana. Isso é linguagem do Espírito, caminho infinito. Eu completei aquele comentário que me perguntou nessa aula aqui ou não? Eu não fechei o comentário. Que falaram qual livro eu estudo, qual será melhor agora, qual o próximo passo para atingir o grande clique da prática, né? Que é o estabelecimento do grau 1, a resolução dos problemas da vida humana. Porque o Joel fala de um grande clique na prática. Que um grande clique ocorre entre o segundo e o 20º. Eu acho que esse grande clique é esse primeiro, e não o segundo ou o terceiro. Porque como que nós vamos pensar no segundo e no terceiro se não tivermos compreendido nem o primeiro? O primeiro é atingido pela fluência na linguagem do Espírito. Disciplina da alma, como diz o Joel, disciplina que não nos cerceia, mas nos torna livres. É um serviço divino a Deus sem licenciosidade ou credo, sem rituais. Ficar fluente na linguagem do Espírito é tornar a prática da presença realizada em nossa consciência dia a dia. O Joel fala lá, linguagem do Espírito. Quantos anos eu falei para Débora, isso que saiu para você agora saiu nesta sessão. Eu nunca pensei nisso, não foi? Saiu na hora. Quanta coisa sai fresquinha ali. Aquela do Natan foi na hora. E muitas outras, né? Por isso que na classe privativa número 2, praticando a presença, eu vou atender às 7 horas da manhã, um por um de vocês, por 30 ou 40 minutos. Para a gente tornar isso aqui um pouco mais íntimo, para ter um contato ali com algum empecilho ou alguma incompreensão da prática. Porque é inadmissível que um professor toque uma classe de alunos e ele deixe um único aluno sequer no cantinho sem aprender a lição, para ele ir embora chorando para casa. Não. Isso não é professor. A consciência divina ou universal, nossa consciência individual, é espiritual. A atividade desta lei interior é também espiritual. A atividade desta lei interior é também espiritual. E por isso, nosso suprimento, em todas as suas formas, é espiritual, infinito, sempre presente. Aquilo que vemos como dinheiro, alimento, vestimenta, carros ou casas representa a nossa interpretação desta ideia. Nossos conceitos são tão infinitos como nossa mente.
que nós possamos tornar os nossos conceitos infinitos por compreender a onipresença morando dentro de nós. O Joel uma vez fez um sobrevoo não sei na onde, e ao olhar para dezenas de enormes, dezenas, né, porque as fazendas eram muito maiores do que eram hoje, territórios sem fim que ele via lá embaixo, ele falava: quanta ignorância, as pessoas pensam que são donas disso, enquanto estão apenas usufruindo enquanto estão aqui, porque é tudo de meu pai. Ele falou isso dentro do avião, né? E tem outra coisa que eu queria falar, e nós vamos terminar a aula com isso e fazer uma meditação. O Joel, depois de 13 anos de estudo precedente, ciência cristã e tal e tudo, quando ele achou que ele ia ficar um praticante tranquilo na Califórnia, as pessoas começaram a procurar ele para o estudo, e ele ali tinha, o caminho infinito tinha sido dado a ele pela graça como um presente. Foi o único livro que ele escreveu. Todos os outros 30 e tanto que existem, ou mais, não sei, foram compilações de 2 secretárias eficientíssimas dele, que estavam sendo guiadas pela graça, porque quando elas traziam um livro pronto a Joel, com título e tudo, ele dizia: de onde saiu isso? Eu disse isso? Elas davam uma lista, ó, da aula tal, do dia tal, da classe tal, do não sei na onde. Elas compilavam e aquilo virava um livro. O Joel: mas não é possível que exista tamanha perfeição. Tem coisa que eu nem lembro de ter dito, embora o conhecimento estivesse nele. Não é que ele esqueceu o conhecimento, não. Certo? Então, mas antes de existir esses outros livros, primeiro existiu o Caminho Infinito, que foi dado pela graça a Joel. O Caminho Infinito, eu não lembro se o Joel imprimiu ali 1.500 ou 2.000 cópias e guardou na garagem de sua casa e não sabia o que fazer com aquilo. Mas ele mandou imprimir, porque acho que devia ter uma tiragem mínima, né? E largou ali. Olha a ação da graça, do mesmo jeito que nós fomos parar na rádio. É essa comparação que eu estou fazendo. Quando eu comecei esse trabalho, eu tinha essa ideia, acho que eu já tinha um pouquinho, viu? Mas ela parece tão distante e tão impossível, porque a gente está tão cheio de limitações em nossos pensamentos, e a gente quer que a mecânica quântica funcione em 2 ou 3 meses. Nós queremos sair do sofrimento material. Nós não estamos querendo Deus quando nós procuramos a mecânica quântica. Só os sedentos pela verdade ultrapassam a mecânica quântica para entender a metafísica da verdade, que é uma coisa mais profunda, é a alma do ser humano. Com aqueles livros encaixotados lá, e o Joel dando um para outro, dando alguns e vendendo outros, um vai parar na Inglaterra. E um autor, um dono de uma editora, arruma o telefone e liga para Joel. Joel, você é Joel? Vou ajudar você a publicar tudo que você escrever, porque a tua mensagem é a volta do Cristo na Terra. Foi a ação da graça. Foi só a partir dali que ganhou um volume muito maior. O Joel, depois teve um evento que nós vamos ler lá no Jornada, que o Joel foi movido até a Inglaterra, chegou lá, ele encontrou gente que ele nem imaginava e teve até um encontro com esse editor. Ele nem sabia porque ele tinha sido levado lá, mas os livros já estavam, ele já tinha tido contato com esse editor, né? A graça age dessa forma, e a graça age dessa forma porque nós vivemos a graça dentro da nossa consciência, no interior do nosso ser, no lugar secreto do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Dentro da nossa meditação contemplativa, não pode haver limites para a contemplação. Ali nós esquecemos das coisas humanas para namorar o Cristo. Nós chegamos ao fim dessa aula 26, anotem um parágrafo que nós paramos, porque o capítulo 9, se eu não me engano, ele não é muito comprido não. Nós quase terminamos a parte 1. Eu não vou terminar, podia dar uma estendida aqui, mas quero fazer a terceira meditação com vocês. Parte 1, parte 2, a parte 2 pode ser que precise de talvez 1 ou 2 aulas, mas não importa. Vamos fazer a nossa meditação, pessoal, e encerrar essa aula hoje.
que já foi bom por demais, né? Estamos na tua presença, meu Pai, flutuando nesse infinito invisível, nesse tal oceano do Espírito. Somos o Verbo tornado carne e não sabíamos disso. Que nós possamos levar agora essa mensagem ao mundo. O mundo já a conhece, mas que nós possamos sublinhá-la, colocar aspas, colocar negrito, mas poder ler estas palavras e estas verdades com a suavidade do amor da presença, que venha sempre de dentro de nós e não de nossa projeção e de nossa imposição humana para aqueles que não estejam preparados para esse assunto. Que nós possamos descansar nessas verdades em nossas meditações cada vez mais profundamente. Chegamos ao fim da aula, que nós possamos compreender o sentido da palavra, que seja feita a tua vontade, não a minha, Pai, porque a nossa vontade é baseada em conhecimento humano e desejos humanos, ainda... Oi? Não entendi. Alguém disse alguma coisa? Não, acho que não foi, estava só o som ativado. Professor? Oi? Professor, eu gostaria de frisar... Deixa eu só concluir, deixa eu só concluir, Carmen. Oi? Deixa eu só concluir o que eu estava dizendo. Que nós possamos entender o sentido. Não quem vai chegar a esse assunto recentemente, mas o pessoal da classe. Que nós possamos entender cada vez com mais sensibilidade o sentido da palavra vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a harmonia onipresente em nossa vida, ela já é estabelecida e nós precisamos assumi-la, e não nos frustrar com algo que não esteja dando certo hoje ou amanhã. Ah, mas é da vontade de Deus que seja assim agora. A vontade de Deus é a presença da harmonia aqui agora, que nós possamos reconhecê-la dentro das aparentes desarmonias. Senão nunca vai acabar a dúvida e o temor. Que nós compreendamos que a vontade de Deus é a harmonia instantânea aqui e agora, ainda que ela não se manifeste instantaneamente, mas que ela seja buscada no interior do nosso ser, até ser compreendida, sentida, e que a gente desista de sofrer pelas aparências, porque está sendo manifestado pela nossa emoção. A vontade de Deus é a harmonia da graça dada, é do agrado do Pai dar-vos o reino, porque o reino é dado, porque ele é onipresente. O reino de Deus é tudo, é atemporal, não há espaço, não há tempo em Deus. Deus é a medida de tempo e de espaço é uma medida da mente humana. Pode falar, minha querida. Professor, eu sou bastante grata por tudo que veio hoje de presente para nós. E outra coisa que eu queria frisar, a minha gratidão pela sua alegria de hoje. Você estava com um sorriso encantador. Encantador. Eu? Sua alegria foi Eu muito quem? brilhante para mim. Gratidão.
Que a gente possa aprender a ficar atento quando surgir o eu pessoal reconhecendo um problema. Eu não posso isso, eu não tenho aquilo. E que nós possamos dizer para nós mesmos: quem é este eu que diz eu em minha mente? Se só existe a presença de meu Pai. Para que a gente possa apaziguar esse eu humano. Dava para ver a presença no seu sorriso hoje. E eu vi ela em todos vocês. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Ou a gente pode soltar uns rojões? A gente vai soltar uns rojões agora, mas ainda são efeito especial, né? Porque esses 3 aqui tá guardado para a primeira semana de setembro. Provavelmente dia 7. Dia 7 de setembro. Vamos para lá, vamos lá. E mais uma coisa que eu estava me esquecendo: assim que acabar essa pandemia, nós teremos um encontro presencial entre todos nós. Vai ser maravilhoso. Não sei se vai ser em São Paulo, qual vai ser o estado. Vai ser num lugar de acesso mais fácil para todos. Tenho certeza que a maioria irá comparecer, e aqueles que não comparecer poderão comparecer virtualmente, não tem problema, né? E vai ser o quê? Vai ser uma aula? Vai ser um sábado inteiro, um café da manhã, um almoço e um jantar, na presença do invisível infinito. Tá certo? Porque nós temos medo da pandemia? Não. Porque nós vamos dar o testemunho do aparecimento dessa bendita vacina. Porque nós não precisamos disso, mas o mundo precisa. Tá certo? Até mais. Terminamos a aula de hoje. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau. Um abraço a todos aí, até mais. Um abraço, um abraço. Será medo de me machucar. Tchau, tchau. Tá esperando que só quero que você seja feliz. Olá pessoal, eu sou o César. Eu trabalho com o Sandro. Eu ajudo ele na parte de soluções digitais para o site, para os cursos. E tem uma história engraçada de como que esse trabalho aconteceu. Eu já estava estudando o material do Sandro há um ano e é transformador, né? Isso mudou a minha visão de mundo, mudou a minha visão de negócios. E essa mudança fez com que eu fizesse escolhas, e essas escolhas trouxe consequências. Eu fiquei um tempo ali sem cliente, um tempo sem faturar, até que isso começou a me incomodar, começou a me trazer uma preocupação, e a preocupação em certos momentos estava se sobressaindo à prática. Foi quando eu procurei o atendimento individual do Sandro. E o atendimento aconteceu em torno dessa questão. E, por outro lado, o Sandro estava precisando de alguém que fizesse esse serviço. Já estava até procurando no mercado, mas precisava de alguém ali com uma visão da prática também, para poder levar esse trabalho de acordo com os princípios que a gente aplica na nossa vida. Então, a partir daí a gente começou a desenvolver esse trabalho, e essa é a história engraçada, não exatamente no sentido cômico, mas no sentido de com graça, mas essa graça é com um G maiúsculo. E eu estou dando esse depoimento para ressaltar que essas providências, essas coincidências são cada vez mais comuns na vida do praticante. Se você é um praticante há mais tempo, você já percebeu isso. E caso você não seja, fica aqui esse depoimento e também o convite para estudar o material de Joel, estudar o material do Sandro que tem lá no site. Tem mais de 150 aulas gratuitas lá, organizadas, separadas por pastas.
E para aqueles que já estão há algum tempo estudando o material gratuito, também tem a classe privativa online e revelações metafísicas. Então é isso, um abraço. Olha que dale, no balacobaco, no teleco-teco. O meu time é forte, sabe jogar. Sabe jogar. Ele para pegador, depois chuta matreiro, campeão matador, bom de luta. Abaixo vacilou, ele passa, se liga se necessário, machucar, humilha, traça. Ele para pegador, depois chuta matreiro, campeão matador, bom de luta. Abaixo vacilou, ele passa, se liga se necessário, machucar, humilha, traça. O seu laço é de corte, mas não aparta a briga. A vida é quem escolhe, quem vai pra dividida. O seu laço é de corte, mas não aparta a briga. A vida é quem escolhe, quem vai pra dividida. Jogador batideiro desenha a linha da bola, faz o dever da vaca, muda o rumo da história. Sua vida é a ciência, pros otários é pica. Sem vergonha, malandro, com abraço pra quem fica. Jogador batideiro desenha a linha da bola, faz o drible da vaca e muda o rumo da história. Sua vida é a ciência, pros otários é pica. Sem vergonha, decide, abraço pra quem fica.